Estamos ao vivo com a nossa live Cleverson Valley e queremos convidar você a chamar os seus amigos, família, para participar com a gente aqui nesta live com João Vidal, que é palestrante, que é consultor empresarial e autor do livro Vender é a Arte de Crer. Daqui a pouquinho, então, aqui com João Vidal, você é meu convidado para participar da live. Vamos entrando, vamos participando. Logo após essa live, nós teremos uma outra com o pastor Décio, que é do projeto Metanoia. Então, contamos aí com a sua interação, perguntando o que você desejar perguntar, ok? Estamos ao vivo, aguardando aí o nosso convidado chegar. Oito horas e 1 minuto, ao vivo aqui com a live Cleverson Valley. Boa noite, João Vidal. Boa noite, meu amigo. Tudo bem com você? Graças a Deus, tudo bem. É um prazer estar contando com a sua presença aqui na nossa live nesta noite. E desde já agradeço a sua boa vontade de estar conosco, compartilhando aí as suas experiências como consultor empresarial, como coach, palestrante, autor de livro. Vai enriquecer muito a nossa live nessa noite. Muito obrigado, João Vidal. Eu te agradeço pelo convite. Fico muito feliz de saber que posso somar um pouco nesse projeto tão maravilhoso que você tem aí, com tantos convidados assim especiais, que cada um traz um conteúdo especial no contexto espiritual, pessoal, no contexto empresarial. Parabéns pelo seu belíssimo trabalho. Está muito legal e eu me sinto muito feliz, muito honrado com o seu convite. E estamos aqui para trocarmos algumas ideias e somar um pouco na vida daqueles que prestigiam o nosso trabalho, não é? Obrigado, João Vidal. Eu conheci o João Vidal assistindo uma live do Pagani, Paulo Pagani, e Sim. confesso que eu fiquei muito feliz com o que ouvi, a sua experiência de vida, como foi o seu começo da carreira de palestrante, a forma como começou tudo, foi muito interessante. E parabéns aí pela sua carreira, parabéns aí pelo sucesso que você tem tido ao longo dos anos. Muito obrigado mais uma vez, João. Que bom que estamos aqui, eu agradeço também. João, além das pessoas que vão entrar ao vivo, a Sim. live fica gravada e muitas pessoas terão acesso. Eu quero Maravilha. apresentá-lo aos nossos convidados. João Sim, fica à Vidal, vontade. João Vidal, ele é coach, consultor empresarial, palestrante e autor do livro Vender é a Arte de Crer. Este livro está à disposição aonde? Quais livrarias? Esse livro é o seguinte, eu faço um trabalho com ele de divulgação nas minhas redes sociais e no meu site também, joãovidal.com.br. Nós já estamos na segunda edição
né? Uhum. E hoje, graças a Deus, entregamos em todo o país, no Brasil inteiro, nós temos muitas pessoas que prestigiam o nosso trabalho, já com esse livro aqui, e outros também que eu tenho como coautor, né, na área da liderança. Uhum. Muito bem. Poderia falar pelo menos um de coautoria, um título? Coautoria, veja bem, eu participei de diversos falando sobre coach, falando sobre imagem pessoal, mas tem este aqui, eu gosto de todos, mas este Uhum. aqui, ele vai muito de encontro do que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar um pouco sobre liderança, né? Uhum. E nesse livro aqui eu tenho o prazer de estar com excelentes autores como Cláudio Tomanini, o César Frazão, entendeu? Grandes profissionais. E eu tenho um artigo aqui, um capítulo, onde eu falo sobre o poder da liderança humanizada, o poder da liderança com olhar antes de cobrar, mas olhar para o coração do outro, né? Antes de Uhum. falar, tocar o coração do outro, partindo, começando pelo exemplo. Então eu trouxe esse livro aqui exatamente para compartilhar Qual aqui que é na o nossa título live. do livro, Vidal? Qual é o título? Liderança? Esse livro aqui é Liderança Estratégica, Uhum. lançado pela editora Líder, aí de São Paulo. Ok, muito bem. Além disso, além de autor do livro e coautor de outros 7 livros, ele é colunista, colaborador em alguns meios de comunicação corporativa. Seja muito bem-vindo, então, Vidal. E eu gostaria de começar bem lá no começo mesmo, perguntando aí sobre a sua vida. Como foi a sua infância, a sua adolescência e juventude? Quem é o João Vidal? Você me perguntando sobre minha infância, eu agradeço muito por esta oportunidade, porque você me leva uma viagem de 6 décadas atrás, né? E a minha 6 infância, décadas? 6 Hã? décadas? Seis 6? décadas. Não Seis. parece. Está conservado, hein? Olha aí. Obrigado. Eu estou com 6,2. Puxa, E, parabéns. e ser sincero contigo, eu comecei a trabalhar mesmo, assim, ter atividade da minha vida, eu tinha aos 5 anos. De lá para cá, eu tirei um mês de férias. Entendeu? Então, já há Sempre 57 anos na ativa. nativa. Porque Uhum. você sabe, aquele menino criado na roça, lá nos anos 60 por aí, já acordava cedo junto com o pai, com a mãe, entendeu? A diversão da criança que digamos assim, que vivia na área rural naquela época, era ir para o campo, ajudar o pai que mexer, trabalhar com a criação, ali na roça, aquela coisa toda. E eu comecei muito cedo. E aí, quando você me convida a falar da minha infância, eu recebo assim como um presente muito especial. Por quê? A minha infância, Cleber, ela foi uma infância, financeiramente falando, muito pobre, paupérrima. Mas, assim, do ponto de vista de relacionamento, família, pai e mãe, Deus me presenteou com 2 diamantes, 2 riquezas maravilhosas. Eu perdi meu pai muito jovem, eu tinha 16 anos. E, pela Uhum. graça de Deus, eu ainda tenho a minha mãe ainda é viva. Então, eu sempre falo o seguinte: eu fui assim, eu não tive muita oportunidade de me preparar para a vida. Deus me concedeu oportunidades assim de estar no meio de um contexto e ali ter que agir, ter que gerar resultados, não é? Eu, na minha infância, eu não me lembro assim, eu fui ganhar o meu primeiro presente, já estava na adolescência, eu tinha 13 para 14 anos, quando eu ganhei uma bola de futebol. Então, quando eu queria brincar, aquela coisa toda lá na roça, no meio do mato, era tudo se cortava um pedaço de madeira, fazia um carrinho de madeira, tudo artesanal mesmo, entendeu? Então, era aquele clima. Para você ter uma ideia, eu vim conhecer televisão, eu acho que eu tinha aproximadamente 13 para 14 anos. Então, o Olha povo aí. dizia 13 para 14 anos, que eu morava lá na área rural, no meio do mato mesmo, entendeu? Era uma região na época que não tinha luz elétrica, não tinha nada. Não sei se você conhece e alguém que nos prestigia agora vai saber do que eu estou falando. Você iluminar uma casa com a luz de lamparina. Já ouviu falar em lamparina? Quando Aquela luz. eu visitei Minas, a terra dos meus sogros, fui visitar alguns sítios na época, tudo à luz de lamparina. Uhum. Isso há uns 15 anos Exatamente. atrás. E Uhum. aí a coisa foi fluindo. Só que o Cleves, eu era um menino, eu não sabia, agora depois de adulto, que eu
faço uma análise, né? Eu era um menino muito curioso, sabe? Eu era aquele menino assim que levava a minha mãe à exaustão de fazer perguntas para minha mãe, fazer perguntas para o meu pai. Eu me Aham. lembro que às vezes a minha mãe comprava aqueles vidrinhos de perfume, né? E levava para casa. O que que eu fazia? Eu ficava pensando assim, bom, perfume, ele é o quê? Deve ser extraído da flor. Eu ficava amassando a flor, colocava álcool no meio ali e tentava convencer a família que eu estava fabricando perfume lá no meio do mar. E aí, Ah, quando eu tinha mais ou menos assim, uns 6, uns 7 anos, que aí veio uma ousadia muito legal. Eu fabricava meus perfumes e eu queria vender perfume lá na roça para todo mundo. Já imaginou isso aí? aham. Colhia as flores lá, colocava, amassava a flor, colocava um pouquinho de álcool no meio, misturava, e aí o que acontecia? Eu ia vender meus perfumes. E começava já a fazer alguma renda com aquilo, alguma movimentação com aquilo. Então foi uma infância assim, muito trabalho, um ritmo com meus pais muito rigoroso, entendeu? E aí, meu amigo, foi uma coisa assim que eu posso falar assim, eu posso olhar pelo lado e falar assim, caramba, que pena que eu tinha de mim mesmo, que pena que eu tinha daquele garoto. Mas eu posso olhar e falar assim, caramba, como Deus foi bom comigo. Como Deus me presenteou com a vida e que veio me moldando, veio me preparando para a vida desde pequeno. Entendeu? Uhum. Então eu vejo desta forma, eu vejo assim como o sentimento da gratidão. Porque muitas pessoas perguntam para mim assim, falam assim, João, me fala um pouco sobre a felicidade. Cita uma palavra. A primeira que vem na minha mente é a palavra gratidão. Entendeu? Porque quando eu sou grato àquilo que Deus me proporciona, com certeza ele está me preparando melhor para seguir na vida, né? Para estar enfrentando a vida. E aí você falando sobre a questão da minha infância ainda, eu me lembro que meu pai nós éramos 8 irmãos, né? E eu tinha nessa época, eu acho ali, porque uns 12 anos por aí, meu pai reuniu os filhos e começou a perguntar para cada um: o que você quer ser quando crescer? A hora que ele perguntou para mim, Hum. eu não tive dúvida nenhuma, eu respondi com uma segurança: falei, pai, eu vou ser um vendedor. Aí ele olhou assim, ele costumava trabalhar na área rural, mexia com madeira, plantio de milho, café e tal. Ele olhou para mim e perguntou: mas por que você quer ser um vendedor? Eu falei, você é um vendedor de loja? Porque o vendedor está sempre limpinho, cabelo penteadinho, sapato engraxado. E naquela época, Cleverson, não vendia muita roupa pronta. O pessoal comprava mais tecido para fazer a roupa. E Uhum. quem lotava as lojas naquela época não eram muitos homens. Quem lotava as lojas de tecido era quem? Eram mulheres. Para comprar a roupa para fazer a camisa do marido, a calça do filho. E eu ficava com a minha cabecinha assim: caramba, eu vou ficar com o meu cabelo penteado o dia todo limpinho, bonitinho e cheio de mulher ao meu redor. Então aquilo Uhum. para mim era como fosse assim, o topo da montanha. Não é? E aí eu não sabia que naquele momento eu estava colocando em ação uma ferramenta poderosíssima. Porque eu estava falando com a minha alma, eu estava falando com o meu coração, eu tinha aquela certeza. Eu não sabia quando e não sabia como ia acontecer, mas eu sabia que ia acontecer. Né? Até me lembro agora uma frase na Bíblia onde Jesus fala, né? Quanto ao poder, aquele que crê, tudo pode. Né? Uhum. Como se ele chamar de toda a sua alma, de todo o seu coração. E naquele momento eu estava colocando a minha alma, eu estava colocando o meu coração naquele desejo. E olha o que aconteceu. O meu primeiro emprego na minha vida foi em 1974 nas Casas Pernambucanas, que na época, Casas Pernambucanas era a maior escola de varejo do Brasil. Era um Uhum. gigante no mercado. Eu poderia ter começado em qualquer outra empresa, mas onde Deus me colocou? Dentro das Casas Pernambucanas, de onde eu Uhum. trago até hoje com muito carinho, com muito orgulho, muita coisa que eu aprendi lá. E Ô, aí, João, logo. você nasceu no estado de São Paulo mesmo? Não, eu sou do interior de Minas. Uma Minas. Ah, cidade, uma cidade que tem o nome de Itanhomi. Ita, pedra, Itanomi. Itanhomi. Ita, Uhum. pedra, Inhomi, escondido. Então, é um nome indígena que traz
Pedra Escondida, né? Fica perto de Governador Valadares. Se chegar alguém Ok. assistir nossa live que for da região de Governador Valadares, um abraço para Itaiomi, que é uma cidadezinha pequena que eu amo muito, eu gosto muito. Uhum. E aí, meu amigo, eu comecei a descobrir o seguinte, eu entrei para as vendas e já se passaram que 1974 para 2020, nós estamos falando de 46 46, anos. 46, é. E graças a Deus, olha, Cleber, eu sou tão apaixonado com a arte de vender, eu amo tanto o que eu faço, que se eu tivesse que escolher novamente, eu escolheria vender. Que bom, E que joia. percebi que venda está presente para a gente em tudo na vida, né? Então é um pouco assim da minha infância, um pouco da minha adolescência, entrei para o ramo de vendas, foi assim, nesta situação, mas eu não entrei assim no ramo de vendas, nas casas pernambucanas, já começando como vendedor, não. Eu Uhum. entrei lá começando como auxiliar de limpeza. Mas Ah, é? sendo muito curioso, eu sou muito grato a Deus, mas sempre falo o seguinte, se eu cheguei até esse degrau, eu vou parar, vou respirar, vou agradecer, mas vou dar uma olhadinha, existe um degrau a mais que eu posso subir. E assim Uhum. eu fiz ao longo da minha carreira. Então, nas casas pernambucanas, quando eu estava lá, eu trabalhava na área da limpeza lá, eu dava o meu melhor. Eu fazia questão de quando alguém entrasse no banheiro, aquele banheiro tinha que estar perfumadíssimo, Uhum. entendeu? Era antes do gerente cobrar, eu cobrava de mim, tinha que ser daquela forma. E aí, passado alguns meses, ele viu o meu esforço, ele chegou para mim e falou assim, bom, agora eu vou passar você para auxiliar de vendas. Você é muito caprichoso. Você vai ajudar o vendedor. E aí a coisa foi criando aquele laço, aquela história tão bonita, que ali eu fui faxineiro, eu fui auxiliar de vendas, eu fui vendedor, depois eu fui subgerente, depois eu fui gerente das casas pernambucanas. Aí eu já tinha saído de Minas e estava trabalhando na Rua Direita, em São Paulo. Ah, ok. Que eu Me tira morei em uma São Paulo até. curiosidade, João, Vidal. É, Sim. a Casa Pernambucanas tem esse nome porque nasceu em Pernambuco ou não tem nada a ver? Não, ela tem essa relação com o Pernambuco, mas na verdade as casas pernambucanas ela não é nem origem brasileira, ela é uma família, na época ela tinha três matrizes, Fortaleza, Rio de Janeiro e São Paulo. Era Arthur Lundgren Tecidos, irmãos Lundgren Tecidos e Lundgren Tecidos, entendeu? É uma história muito antiga, que eles começaram lá na época com produção de pólvora, depois mudou de negócio, entendeu? Entrou no ramo do tecido, então ficou Casas Pernambucanas, realmente foi a origem deles no Nordeste. Hum, e é forte, né? A Casa Pernambucanas, até hoje, ela está aí. Entra crise, sai crise, ela não quebra, né? É um gigante, né? Já É. foi maior, que o auge dela Uhum. mesmo quando era tecido a metro. Sim, Mas ainda sim. continua sendo uma grande escola para muitos profissionais. Os donos são árabes? Não, Não. pelo nome, eu acho que não são árabes, não. Uhum. Mas me conta como que foi essa virada de vendedor para palestrante. Como que começou a sua carreira de palestrante? Já faz muito tempo também ou é mais recente? Não, minha carreira de palestrante, eu comecei minhas primeiras palestras lá nos anos 90, né? 90, já há Aí, 30 90, anos. para ser mais preciso, ali em 90. Eu já fazia trabalho com a equipe de vendas Uhum. das empresas que eu trabalhava como gerente de vendas, mas não fazia palestra, vendendo palestras para fora, né? E aí você vai perceber que a minha vida ela é cheia de história, né? Eu brinco muito, eu falo assim, se eu não fosse vendedor, eu seria um bom contador de história, porque a minha vida ela tem esse laço com a história, né? Da superação. A carreira de representante, de palestrante, nasceu o seguinte: eu já tinha passado pelos caminhos de auxiliar de vendas, vendedor, gerente, representante comercial, e aí nessa altura eu era gerente nacional de vendas de uma empresa que a sede dela era em Barueri, São Paulo. É uma empresa chamada Chuca, que quer fabricar aquela chupetinha para recém-nascido, uma madeirinha. E eu Chuquinha, viajava né? com os Ah, chuquinha, representantes. né? Para Chuquinha, criança. Uhum. isso. E eu viajava com os representantes acompanhando o trabalho deles em grandes clientes. E aí o que acontecia? Teve um cliente que ele gostou do nosso produto, mas só que nós estávamos fazendo o lançamento de um produto que para a época era caro. Vou dar um exemplo para você.
O que tinha de chupeta e bico para mamadeira no mercado na época era o quê? Era látex. E nós estávamos lançando um produto feito em silicone. Era um produto importado e é um produto bem mais caro. Na época existia a chamada mamadeira de plástico. E nós estávamos lançando a mamadeira com policarbonato cristal que resistia a mais de 80 graus para esterilizar e ela não quebrava. Então, era um produto muito caro. O diretor de uma distribuidora, ele falou para mim assim, eu gostei muito do seu produto, porém eu não posso comprar porque eu dependo de alguém que venha aqui fazer um trabalho com a minha equipe, preparar a minha equipe para vender o seu produto. E como eu sempre pensei assim, eu não posso perder vendas, eu tenho que atender bem o meu cliente e tenho que faturar também com o meu cliente. Eu falei para ele assim, olha, o senhor está esquecendo de uma coisa, que o melhor vinho é servido no final da festa. Nós fazemos questão de preparar a sua equipe, questão de treinar a sua equipe. Ah, mas eu tenho 80 vendedores, 80 representantes comerciais. Eu falei, não, nós fazemos, porque hoje nós não queremos na sua empresa um cliente, nós queremos um parceiro. É o que eu sempre falo hoje nos meus treinamentos. Eu falo assim, não olha para o seu cliente com aquele olhar só do número, não. Mostra para o seu cliente que você quer nele um parceiro, você quer caminhar junto com ele, você quer que o seu cliente ganhe dinheiro com o seu produto, quer que o seu cliente ganhe dinheiro com o seu serviço também. E aí ele colocou o pedido. Fez um pedido grande na época, e eu me lembro que quando saí dessa empresa, o representante comercial falou assim, você é maluco, como que você vai conseguir alguém para treinar essa equipe? E o treinamento passava por falar da qualidade do produto, passava por falar dos diferenciais do produto, que trabalhava a arcada dentária da criança. Nós íamos acabar chegando a um fonoaudiólogo. Eu liguei para a empresa na época, até o Walter, se estiver nos assistindo, ele vai lembrar muito bem disso, que o Walter falou para mim assim, pô, João Vidal, você é maluco, eu não tenho como mandar uma fonoaudióloga para fazer esse trabalho aí, entendeu? Com essa empresa, porque é longe. Naquela época, em 1992, por aí, passagem aérea era muito cara, né? Então, um fonoaudiólogo também era muito caro. O que eu fiz? Eu fui de Goiânia para São Paulo, cheguei em São Paulo, falei para ele assim, olha, eu quero que você pague para mim um dia com essa profissional para ela me orientar. Aí ela me orientou, quando chegou um dia, ela me orientou passo a passo como funcionar o produto, qual o diferencial do produto, tá tudo certinho. Eu sempre falo, se você quer ter sucesso naquilo que você faz, conheça cada vez mais os diferenciais do seu produto, do seu serviço. Não importa o que você vende, não importa qual tipo de serviço você presta para o mercado, mas entrega sempre o seu melhor. Eu me preparei. Aí consegui agendamos com o diretor dessa empresa e viajei para lá. Aí quando chegou lá, ele encontrou comigo no aeroporto, ele... quem é a pessoa que vai fazer o treinamento? Ela veio? Eu falei, olha, é claro que ela veio. Eu estou aqui, eu não queria estragar a surpresa. Porque eu primeiro precisava saber se eu tinha disponibilidade na minha agenda para treinar a sua equipe rapidamente. Só que aquela seria a primeira palestra da minha vida. Porque antes eu fazia trabalho com a minha equipe de venda, não fazia trabalho com desconhecido. E aconteceu um lance muito engraçado. E nós fomos conversando do aeroporto até chegar no hotel, onde ele tinha reservado um espaço para fazer uma palestra que tinha uma programação de aproximadamente de 40, 50 minutos no máximo, que eu levei o material, montei toda a estrutura para falar tecnicamente do produto. E aí, meu amigo, você deve conhecer muito bem a história de Daniel na Cova dos Leões, né? Foi jogado ali. Aí, naquele momento, eu me senti... Cleber, me senti assim, jogado na Cova dos Leões. Eu pensei, meu Deus, o que eu fui fazer aqui? Por que eu fui, no bom sentido, para essa briga, esse desafio? Aí eu senti aquela voz falando no meu coração assim, olha, você é preparado com fogo para você superar os desafios. Aí quando abriu a cortina que eu entrei no palco para começar a palestra, na minha frente 85 pessoas. E aí, meu amigo, as minhas perninhas tremiam, né? Porque eu nunca tinha falado para uma equipe daquele tamanho e nunca tinha falado também para desconhecidos. Eu me lembro, meu amigo, que eu comecei batendo o nosso papo, eu falei assim, pessoal, eu vim aqui para falar dos nossos produtos,
que você não tem, a partir de agora, mais uma mamadeira, mais uma chupeta. Você tem o produto, o diferencial na qualidade do produto e na saúde do bebê. Mas só que antes de eu entrar no nosso treinamento, eu não posso deixar a minha consciência aqui, ó, palpando o meu peito, que eu tenho que falar algo que está mexendo comigo. Posso falar? E todo mundo pode? Aí eu comecei, fala ou não fala, pessoal? Fala, porque você sabe que somos curiosos. Quando alguém fala que não vai falar, é aí que nós queremos ouvir. Uhum. Aí o pessoal fala. Aí eu comecei com uma história. E o dono, o contratante, está sentado do lado. Eu falei, olha, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Antes de entrar aqui na nossa palestra, eu quero falar para vocês que poucas foram as vezes na minha vida em que eu tive a oportunidade de conhecer um empresário que ele não chama a glória para si, ele compartilha com a equipe. Nós estamos aqui, ó. Eu queria que vocês dessem uma salva de palmas para esse senhor aqui, o senhor Roberto. Ele veio me contando que a gratidão que ele tem hoje com o sucesso da empresa dele, em primeiro lugar, a gratidão a Deus. Depois, a gratidão a você. Ele sabe que você não é apenas um vendedor, você não é apenas um carregador de pasta. Você não é apenas aquele cara que chega na farmácia para anotar o pedido. Você é um pai de família. Você está na estrada pensando na sua esposa, pensando no seu filho que vai para a aula. Você está pensando na faculdade da sua filha, mesmo que ela tenha 2 anos agora, mas daqui a alguns anos. Eu fui me empolgando e falando sobre essa questão. E aí, o pessoal foi envolvendo, eu fui falando, transformando aquela palestra, que seria uma palestra técnica de um produto, em uma palestra motivacional, mas sem saber que eu estava dando uma palestra, entendeu? Eu estava ali falando o que vinha na minha cabeça, aquela inspiração da hora, né? Aquela coisa divina. E aí eu fui mostrando para eles que eles não eram apenas mais um vendedor, eles faziam parte de um grande projeto. Aquele projeto não era apenas a empresa. É o que eu sempre falo hoje, você que está nos assistindo agora, aí pode levar isso para a sua empresa. O projeto não é apenas atender a necessidade da empresa, o projeto é a empresa e a família. Moral da história. Aí, quando chegou no final, né? Aí a palestra estava programada para 40 minutos, chegou quase 2 horas. Olha aí. Porque foi quase 1 hora eu falando desse campo das emoções e depois mais ou menos 1 hora falando do produto. Quando terminou, eu fui aplaudido de pé, o pessoal aplaudindo. E esse cliente, ele veio, me abraçou e com a lágrima nos olhos, ele falou assim, você mente bem pra caramba, hein, cara? Como que você inventou essa história? Você me quebrou todinho. Nem o meu terapeuta que acompanha a minha vida há 2 anos conseguiu me quebrar dessa forma. Olha aí. Eu falei assim, então o senhor me perdoa. Aí ele falou assim, não te perdoo, não, eu te agradeço. Que você descobriu o ser humano que existe dentro de mim. Você mostrou algo para mim que vale mais que o dinheiro. Aí quem quase chorou fui eu, né? Eu fiquei feliz, fiquei emocionado. Aí o que acontece? A carreira de palestrante começou bem por aí, porque terminamos, fica muito feliz com tudo isso aí. 15 dias depois ele liga. E para mim fala assim, olha, o meu cunhado ele tem uma rede de lojas, trabalha com confecção infantil, e ele quer que você faça com a equipe dele o que você fez com a minha equipe. A minha equipe está voando. Eu contei para ele. Aí eu falei para ele assim, filho, olha, agora você vai me permitir, eu só posso te retornar a ligação amanhã, porque eu vou ter que dar uma olhada, ver como está a minha agenda aqui, para saber quando que eu posso atender o seu cunhado. Aí cheguei para o diretor da empresa e falei assim, olha, aconteceu aquele cliente que eu fiz o treinamento para a empresa dele, dobrou o pedido agora, e ele está querendo que eu vá até a cidade dele para fazer um treinamento com a equipe do cunhado dele. Aí o diretor dessa empresa, da Schuker, falou para mim assim, pô, senhor Vidal, vai porque isso não vai acontecer em horário comercial. Ou acontecerá à noite ou final de semana. E o risco que eu corro é perder um gerente e ganhar um amigo palestrante. Aí, meu amigo, a coisa aconteceu exatamente desta maneira. Eu ficava assim, sinceramente, eu ficava com um certo complexo, porque eu pensava que para ser palestrante tinha que ser doutor pelo menos umas 2 ou 3 vezes. Eu não me via como palestrante.
Eu me via como um camarada curioso, ousado, corajoso. Entendeu? Se Deus colocar no meu coração, vai lá e faz, eu vou lá e faço. Uhum. Aí a coisa começou a fluir, um indicando para outro, o outro indicando para outro, e a coisa foi acontecendo. E ficava uma coisa bacana, sempre que terminava uma palestra ou terminava um treinamento, alguém chegava e falava assim, você tem um livro? Eu não tinha um livro. Não, não tem, não, você tem que colocar isso num livro e tal, fazer a coisa fluir. Aí que eu comecei a ter a inspiração de escrever. Entendeu? Fui trabalhando. Eu criei uma planilha de pesquisa. Olha como que era a situação. Eu tinha medo de fazer palestra e alguém me sentir tipo assim, um impostor. Qual a pesquisa que eu fazia? Como eu trabalhava com artigo infantil, eu perguntava o comprador assim, olha, imagine que você tem na sua casa uma criança, um bebê, um recém-nascido, e você precisa contratar uma babá. Você tem ali uma jovem garota formada, até em medicina, mas ela nunca foi mãe. E você tem aqui uma senhora que ela já tem 70 anos de idade, tem 5 filhos, tem 13 netos, e até o choro do bebê, ela sabe se ele está com sono, com cólica ou se ele está querendo colo. Para minha surpresa, 97% prevaleceu a prática. Eu pensei, não, então eu tenho algo a entregar realmente para o público. E a coisa foi fluindo, foi fluindo. Eu entendi que eu precisava melhorar a minha performance, o meu posicionamento, investi muito ao longo dos anos em treinamento, né, performance de palco, como criar um roteiro, como montar uma palestra, como falar algo que realmente assim entregar um conteúdo em 2 horas ou entregar em 30 minutos. E aí a coisa fluiu, meu amigo. E nós estamos já na estrada aí, de 92 para cá, são 28. 28 anos. 28 Muito anos. feliz, muito grato a Deus com tudo isso aí. Bom. Passou pela escola do Fadel ou não? Fadel é um amigo, rapaz, que eu tenho o maior carinho com a pessoa dele, entendeu? Fadel, professor Gretz. Eu tive com o Fadel 3 treinamentos, entendeu? Muito bom mesmo. Fadel é um camarada assim que hoje a transparência do Fadel, a sinceridade do Fadel é que deixa qualquer pessoa seguro, porque ele não vende um sonho para a pessoa. Ele fala uma realidade. Ele molda a pessoa dentro da realidade. Isso é muito gratificante, muito bacana. Que joia. Você também é consultor empresarial. O que é que faz um consultor empresarial? Como que é esse tipo de consultoria? Bom, aí eu digo para você, né? O consultor, eu sempre falo com as empresas o seguinte, que eu respeito todos os profissionais da área, né? Eu já vi cliente falando o seguinte, eu não gosto de consultor, porque consultor ele inventa problemas onde não existe. Já vi cliente falando... Inventa problema onde não existe? Onde não existe. E eu falo o seguinte, o consultor, a missão do consultor não é gerar o problema e não é ocultar o problema. A missão do consultor é muito parecida assim. Existe um dito popular que fala assim, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Já ouviu alguém falar isso? Então, eu sempre falo o seguinte, a missão do consultor na vida do empresário, primeira coisa, é ter calma, ter olhos, enxergar além do óbvio para entender a dor do empresário. Porque muitas das vezes o empresário ele pode falar para você, te dar informações que não são tão verdadeiras. E não é porque está querendo mentir para você, é porque ele está falando dentro da visão dele. Às vezes ele está falando da visão apenas da emoção dele. E você precisa processar tudo isso, compreender tudo isso, colocar tudo isso chamado diagnóstico, entendeu? Fazer todo o diagnóstico da empresa e colocar na frente dele. Olha, é isso aqui que você falou, tem tanto por cento de verdade. Isso aqui que você está falando é um pouco de fantasia. A realidade é esta. Você se encontra hoje nessa situação. O seu diagnóstico é este. É como fosse assim. Um paciente vai ao médico fazer uma consulta. Então o médico ele faz ali naquele momento o diagnóstico com base nas palavras do paciente. Mas como às vezes o próprio paciente não sabe traduzir a sua dor, o que o médico faz? O médico pede exames. Bateria de exame. Vai pedir uma bateria de exames.
Então, o que acontece? Então, depois que o consultor faz esse diagnóstico dentro da empresa, o consultor está apto para falar para ele, olha, nós vamos trabalhar desta forma. Porque se o consultor falar, eu vou fazer assim, o consultor tira dele a responsabilidade da participação no processo. Se o consultor só apontar para ele, você faz isso, mais isso, mais isso, ele pode ir e chegar no meio do caminho, dar aquela queda na motivação. Sim. Então, o consultor, a partir do momento que faz o contrato com a empresa, o que acontece? O consultor passa a caminhar lado a lado com ele. É igual, por exemplo, se a gente tem uma criança, né? A gente chega para a criança, orienta o passo a passo. Quando ela comete uma falha, nós orientamos, ensinamos como fazer certo. Mas quando ela faz certo, nós chegamos e comemoramos também. Olha, parabéns, você foi muito bem aqui. E aí você vai gerando uma construção. Eu já vivi a experiência de entrar numa empresa para fazer uma consultoria de 6 meses. E eu fiquei 3 anos e meio nessa empresa. Quando eu saí, o dono da empresa falou assim, mas você tem que sair mesmo? Falei, não, eu tenho que sair agora, eu quero sair, porque eu preciso deixar a empresa nas suas mãos, até para a sua própria maturidade ter uma qualidade. Se você precisar de ajuda, me chama, mas eu quero voltar aqui para um plano de crescimento da empresa. Era uma empresa que eu entrei na época, ela faturava, quando começamos, ela tinha 8 funcionários, faturava 300 mil. Quando eu saí, ela estava com 26 funcionários, faturando 1.300.000. Olha só. Quer dizer, eu falei para ele, eu falei assim, não, agora é hora de você caminhar sozinho, né? Abrir as cortinas. Então, a consultoria, ô Cleber, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu tenho verdadeira paixão, porque é uma relação de muita confiança ali, sabe, entre o empresário ou a pessoa que ele escolheu para representá-lo e o consultor. O consultor, ele tem a missão de enxergar o que acontece, o crescimento para a empresa, às vezes em muitos caminhos que o empresário não está enxergando. Entendeu? É aquela história, você aprender a fazer mais com menos. Às vezes, nós estamos fazendo um trabalho numa empresa, ela fala assim, eu não tenho verba para fazer uma promoção. Bom, você não tem verba para fazer uma promoção, mas você tem fornecedores, não tem? Você tem parceiros. Quanto custa um projeto para você fazer o aniversário da empresa, convidar os seus principais clientes? Quanto custa um projeto para você, chega no final de ano, você fazer uma coisa bacana com a sua equipe, prestigiar a sua equipe? Ah, custa tanto. Quantos fornecedores você tem? Quer dizer, o seu vendedor aqui, ele é parceiro também da empresa que fornece. Então, assim, você consegue fazer muita coisa dentro da empresa, até sem tirar o dinheiro do caixa. Então, o consultor, eu falo o seguinte, ele é um pensador. Que às vezes ele está dentro da empresa, tem momento que ele está lá na sala dele, no cantinho lá, aparentemente ninguém está vendo ele fazer nada, mas ele está pensando estrategicamente, ele está criando estratégias. É um estrategista. Eu digo assim, se definisse o consultor numa palavra, eu diria estrategista. E é uma coisa que eu amo muito fazer. Ele dá os rumos, né, para a empresa, né? Vocês agora vão ter que seguir por aqui, né? E o mais importante, Cleber, ele não é só dar os rumos para a empresa. Tem que dar os rumos certos para a empresa. Porque o empresário, quando ele chega um momento de contratar um consultor, na maioria das vezes já tentou de tudo. Ele já tentou todas as receitas que deu certo dentro da família. Ele já tentou todas as receitas que deu certo com os amigos. E, de repente, ele fala assim, já aconteceu comigo, do empresário chegar e falar assim, João, eu já tentei de tudo. Agora eu vendo a minha empresa, eu vou ter que dar certo. Eu falei, não, vamos conversar. Eu já saí daqui, eu moro em Belo Horizonte. Eu tive cliente em São José do Rio Preto durante 2 anos. Entendeu? Então, todo mês eu pegava um voo da Azul aqui em Belo Horizonte, saía daqui no domingo, chegava em São José do Rio Preto, ficava até quarta-feira e voltava. Eu já teve dia de eu estar trabalhando dentro da empresa lá, conversando com o herdeiro que estava assumindo a direção da empresa, eu falar para ele, 2 da tarde, eu falo para ele assim, ó, encerra o expediente, vamos dar uma volta na cidade. Eu precisava desafogar a cabeça daquele jovem, trazer ele para o meu campo de pensamento, para depois começar a prepará-lo. E hoje a empresa tem um salto de crescimento. Então, o consultor ele tem essa responsabilidade. Quando ele tem uma empresa nas mãos, é igual um cirurgião.
ou um cardiologista, ou seja, que ele está fazendo uma cirurgia, tem um paciente nas mãos, ele entende o seguinte: eu não sou Deus, mas vou pedir sabedoria a Deus para fazer o melhor que eu posso para não perder esse paciente. Então, o consultor, quando ele tem uma empresa nas mãos, ele precisa ter esse entendimento. A minha missão aqui é fazer o antes e o depois dentro dessa empresa. Muito bem. Esta tarefa de consultor empresarial, ela continua até hoje, paralelo a palestrante, é isso? Sim, porque acontece muito. Vou te contar como que é o tripé do meu trabalho. Às vezes a empresa me contrata para uma palestra. De uma palestra, ela costuma, meses depois, me contratar para fazer um treinamento. Que é uma diferença entre a palestra e o treinamento. E já ocorreu de uma empresa me contratar palestra, contratar o treinamento, depois perguntar para mim: João, dá para a gente chegar num acordo financeiro para ter você dentro da minha empresa e pelo menos uns 4 ou 5 meses acompanhando a minha equipe? Poxa, para mim é uma alegria muito grande. Né? Eu sempre falo o seguinte, que às vezes a empresa contrata para uma palestra, eu brinco muito, eu falo assim: palestra é como você vê o surfista, ele está na onda do mar, não é? Ele não pode parar. Se ele parar, ele vai desequilibrar, ele vai mergulhar. Então, o surfista está a 200 por hora na onda do mar. A palestra, você tem o quê? Você tem ali 50, 60 minutos para entregar muito conteúdo, mas não dá tempo para você ensinar como fazer. Entendeu? Você planta a semente e você joga água naquela hora ali. É como fosse, você entrega dicas e você entrega motivação. Às vezes a empresa, quando passa um tempo, ela percebe: caramba, aquela palestra do João Vidal foi simplesmente fantástica. Que tal se eu transformar isso aqui num conteúdo que seja assim duradouro, uma imersão? Então, uma palestra vai ter 1 hora e uma imersão de vendas, o que acontece? Ela vai ali, ela pode ir 8 horas, 12 horas, 16 horas. Por quê? Porque vai depender do número de participantes. Se eu tenho, por exemplo, uma palestra, se eu tenho 50 pessoas, legal. Se eu tenho 1000 pessoas, explode, é muito bom. Agora, já o treinamento, o que acontece? Eu preciso ter um número menor de participantes para ter tempo para explicar o que fazer, como fazer, criar aquela vivência na prática, entendeu? Igual eu tenho 4 treinamentos. Eu tenho treinamento para televendas, para vendas balcão, tenho treinamento para representantes comerciais e treinamentos para liderança de equipe. Por exemplo, eu faço treinamento para a liderança de equipe, eu tenho que criar momentos ali de levar esses líderes a vivenciar na prática a sua liderança. Então, eu não posso ter uma sala ali com 200 líderes, eu tenho que ter um número menor. Eu tenho que criar um conteúdo. Primeiro eu vou trabalhar a base mental, emocional, e depois trabalhar o conteúdo. Então, acontece muito quando as empresas fazem esse trabalho, depois ela pensa assim: caramba, quanto custa? Qual é o investimento que eu terei para ter essa pessoa criando essas bases na cabeça da minha equipe de vendas, na cabeça dos meus líderes, no dia a dia? Né? Porque aí o que acontece? A empresa ela contrata uma consultoria, nós vamos pegar o histórico da empresa. Né? Quantos anos essa empresa tem de mercado? Quanto ela vende por ano? Né? Qual a capacidade de produção dela? Quanto ela precisa crescer? Ela está preparada para crescer com material humano, financeiramente falando? Aí vamos alinhar tudo isso aí e criar um plano de ação. É uma coisa maravilhosa, é muito bom. Muito bom. João Vidal, fale do seu livro um pouquinho, Vender é a Arte de Crer. Como que é o que trata esse livro? Claro, trata de venda, mas por que esse título? É a Arte de Crer. Bom, eu vou falar com você sobre esse livro com tanto carinho, sobre a arte de vender, pelo seguinte: eu não sou velho, mas eu também não sou tão jovem, né? Eu sou de uma época em que, lá nos anos 60, por aí, nos anos 70, o que acontece? O vendedor tinha aquela ilusão de que vendia mais, quem falava mais, quem falava melhor. O vendedor era meio chamado assim de bico doce, né? E aí nós já vivemos muitas histórias da venda. A época do mascate, caixeiro viajante, vendedor,
vendedor com época de credibilidade, outros menos credibilidade, eu descobri uma coisa fantástica. A venda, a arte de vender nos dias de hoje, meu amigo, ela vive um momento tão especial que não tem mais espaço para o camarada que é desonesto, não tem mais espaço para o camarada que vai falar, pensa assim, eu vou falar muito, eu vou convencer, eu vou vender. Hoje, vendedor de sucesso, ele precisa, em primeiro lugar, o seguinte, ter muita certeza, eu amo a arte de vender, é isso que eu quero fazer, estou comprometido em entregar o melhor para o meu cliente. Eu sou o elo de ligação entre a empresa e o meu cliente. Estou aqui me preparando para dar o melhor de tudo que eu proponho fazer. E aí vem uma questão. Para você fazer tudo isso aí, o profissional de vendas ele precisa estar se preparando dia após dia. É como se fosse um artista. Então, no meu ponto de vista, venda é a arte. Mas não adianta eu elaborar a melhor arte, criar a melhor música, a melhor apresentação, criar o melhor livro, investir para ser o melhor vendedor, se eu não crer. Entendeu? Eu ter a certeza de que vai acontecer. Então, o que acontece? Quando, por exemplo, um time de futebol contrata um jogador, ele coloca lá no centroavante, ele quer o quê? Um homem-gol. Quando contrata um técnico, ele quer o quê? Alguém que vai resolver a questão da produtividade daquele time. Então, vendas, antes de tudo, eu preciso gerar dentro da minha cabeça, dentro do meu coração, os resultados. Fazer aquele gol antes que ele viesse a existir. É muito parecido com aquilo que Jesus fala, né? Igual teve uma ocasião, um discípulo perguntou para Jesus, né? Mestre, qual é o segredo da fé? A resposta maravilhosa de Jesus. O segredo da fé é você crer na existência de algo antes mesmo que viesse a existir. Já imaginou o que é isso? Por quê? O vendedor, principalmente esse que depende de comissões sobre vendas, ele começa o mês de trabalho sabendo o seguinte, eu tenho pela frente 30 dias, mas eu estou colocando o pé dentro da empresa aqui agora, eu não ganhei nem um centavo. Se a despesa fixa dele é 4 mil, 5 mil ou mais ou menos por mês, ele sabe quanto ele precisa para sobreviver, mas ele não tem naquele momento que ele começou ali a garantia. Então, onde ele gera isso aí? Ele vai gerar isso dentro da crença dele, dentro da certeza dele, dentro dos valores dele. Quando você conversa com um vendedor inseguro, o Cleberson, o que acontece? Você tem vontade de ir para a loja do concorrente. Quando você conversa com um profissional seguro, que ele tem certeza que já aconteceu, o que acontece? É diferente. Ele motiva você não só a comprar seu produto e serviço, mas como ele motiva você a falar bem da sua empresa, ajudar você a vender também. Então, isso faz uma diferença muito grande. Então, essa questão, quando eu falo assim, a arte, vender é a arte de crer, eu não estou falando no contexto de crer no sentido religioso. Eu estou falando no sentido de crer, aquele sentido daquela certeza. Não tem como dar errado. Já deu certo. Entendeu? É aquele espírito assim, retroceder nunca, render-se jamais. Já deu certo. Para fazer a coisa acontecer. Né? É interessante que o vendedor que não passa credibilidade, que bate a porta da sua casa e a gente percebe que ele não acredita naquele produto, a gente não tem vontade de comprar. Então, nesse sentido também, né? Ele tem que crer naquilo que ele está oferecendo. Ele tem que vestir a camisa. Ele tem que mostrar que aquele produto realmente é encantador, vai fazer a diferença, vai mudar a vida daquela família, daquela pessoa, e a pessoa fala com tanta convicção que você vai falar, não, me dá aí, eu vou comprar, mesmo que eu não tenha dinheiro, eu parcelo em 10 vezes, porque isso é muito bom. Se você está falando dessa forma, João Vidal, o vender é a arte de crer, é mostrar que você acredita tanto naquilo que você empolga o comprador a comprar aquilo que você está vendendo? É também nesse sentido? É nesse sentido, e vou te falar um pouco mais. O maior desafio do vendedor, do profissional de vendas, é ele trabalhar com conhecimento, com segurança e levar e promover o cliente a ter uma experiência de compra uma experiência inesquecível. Qual é a experiência inesquecível que um cliente pode viver no momento da compra? É o momento que desconecta a mente do cliente de tudo que está lá fora.
É o momento que o cliente não pensa no concorrente. É o momento que o cliente não pensa no preço. É o momento que o cliente não pensa na crise. É o momento que o cliente, tudo que existe para ele é aquele produto na frente dele. Eu estou vendendo esse copo, o cliente fala, esse copo que eu quero. Entendeu? É o cliente, é você fazer com que o cliente que está perguntando o preço do seu produto, você fazer com que o seu cliente sinta-se já dono daquele produto. Entendeu? É não é perguntar para o cliente, o senhor gostou, o que o senhor achou? É você colocar para o cliente, olha, o senhor já percebeu os benefícios que o senhor tem com esse produto? E aí, o Cleverson, tem uma coisa muito bacana, que eu percebo o seguinte, que essa relação de venda, ela está presente até naquelas pessoas que de repente pensam assim, eu não sou vendedor. Uhum. Se você prestar atenção, um advogado de sucesso, o que acontece? Ele pode ser o melhor advogado. Se ele não souber falar bem e vender dos produtos dele, ele não tem sucesso. Um advogado, um médico, um carpinteiro, um pedreiro, um pintor, seja quem for, se você tem que transmitir uma ideia, primeiro, você precisa conhecer tudo daquela ideia e conhecer um pouco mais também do oposto daquela ideia, para você dialogar com o seu cliente. Então, quando você tem a mentalidade de trabalhar essas ideias, trabalhar a mente, trabalhar as emoções do seu cliente, claro, dentro de um padrão honesto, porque para ter sucesso em venda não precisa ser desonesto, aí você consegue alcançar sucesso em vendas. E o mais importante, você consegue alcançar o quê? A admiração do seu cliente, o respeito do seu cliente. É onde você transforma o seu cliente no seu melhor parceiro de vendas. É muito E ele encantador. passa a ter fidelidade a você, né? Ele passa a Exatamente. É. Ô, Vidal, que pena que o nosso tempo voou, foi muito bom, tinha mais coisas para perguntar aqui. Quem sabe se você aceita um segundo round, né, uma segunda live daqui, mais para frente, para a gente perguntar Sim. outras coisas aqui que faltaram. Mas eu quero agradecer muito mesmo a sua presença aqui com a gente. Obrigado por enriquecer a nossa live, todas essas informações, até a respeito da sua vida pessoal, como começou lá na infância e como chegou a ser o João Vidal, que é hoje consultor empresarial, palestrante, autor de livro. E muito obrigado, muito obrigado. E se o senhor permite, eu gostaria de encerrar pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre seus empreendimentos. Posso fazer isso? Com todo prazer. Olha, quanto ao convite para uma nova live, será uma honra muito grande estar com você mais uma vez. Ótimo. Muita alegria. Eu Vamos agradeço marcar, muito. eu quero explorar outras áreas que eu não explorei aqui, tá bom? Estou à sua disposição. E quanto à oração, eu recebo de coração aberto. Amém. E sei que Deus vai nos abençoar. Amém. Ó Deus amado, Deus querido, Criador dos céus e da terra, quero colocar diante do Senhor a vida do João Vidal. Agradeço pela sua vida, pela sua família, pela sua empresa, o Pai, os seus empreendimentos. O Senhor venha abençoar toda a sua empresa, que ele possa ser guardado juntamente com a sua família de todo esse mal da pandemia do Covid-19, nesse tempo difícil que estamos vivendo, ó Pai. Abençoe, ó Pai, todos os seus projetos pessoais, familiares e empresariais. Em teu nome que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Muito Amém. obrigado, João Vidal. Foi muito bom a sua participação aqui. Foi enriquecedora. Que Deus te abençoe. E abraço aí aos convidados também e aqueles que irão entrar na gravação. Com certeza vão aprender muito com esta live. Eu entro em contato contigo para a gente marcar uma live em novembro, tá bom? Se Deus quiser. Fica com Deus. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado. Um abraço. Tchau.